Olá, você que está aqui no canal do Grupo Espírita Círculo da Luz Cósmica, canal oficial do grupo aqui pelo YouTube. Meu nome é Marcos Di Maluginay e trago para você hoje um tema interessante sobre os sonhos, de acordo com a visão espírita, mas eu vou aprofundar um pouco mais este tema também com outras experiências pessoais, ok? Então você já percebeu que aqui no canal ele tem como base principal as lives que são realizadas todas as terças, de 15 em 15 dias, com uma atividade diferente. Você vai ter a oração pela reforma íntima, que vai ser já na próxima terça-feira, nós vamos ter aqui no canal. E você tem também o estudo do Livro dos Espíritos. E todas as quintas-feiras também temos live, que é o momento da reunião do Evangelho no Lar. Então, terças e quintas, a partir das 20 horas, horário de Portugal, 16 horas no Brasil, de acordo com o fuso horário neste momento, você tem o encontro marcado com as lives aqui no canal oficial do Grupo Espírita Círculo da Luz Cósmica. E hoje, então, de acordo com a visão espírita, e como eu disse, eu vou aprofundar também com a minha experiência pessoal, com os conhecimentos que eu já adquiri também para além do espiritismo, sobre esse tema que é o sono e principalmente os sonhos. Então fica comigo até o final deste vídeo para você ter toda a informação e o conhecimento que é necessário para o seu desenvolvimento espiritual. Então vamos lá. Qual é a o que nós vemos aqui como ponto principal? Os sonhos. Então, na nossa caminhada evolutiva, como você vê aí, do espírito, né? Os sonhos representam uma das mais intrigantes manifestações da alma, como nos esclarece Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, questão 402. O sono é o momento em que o espírito jamais está inativo. Durante esse estado natural de repouso do corpo físico, nossa alma pode vivenciar diferentes experiências no plano espiritual. Então você vê aqui quatro, né, questões interessantes. Repouso do corpo, que é algo natural e algo muito necessário para repor as nossas energias, para haver a regeneração de células, de tecidos durante esse estado de sono, para também o nosso corpo ele sair daquele estado, né, de atividade constante, para que o cérebro ele também descanse, para reduzir as cargas de estresse, para reduzir a atividade neural cerebral exacerbada por preocupações excessivas, pensamentos obsessivos e torturantes, e mais outras questões que estão intimamente relacionadas com a atividade exagerada da glândula adrenal, que são as suprarrenais, e a adrenalina ou epinefrina que é lançada no sangue e nos mantém naquele estado de constante luta, de constante alerta, e que também está associado com a amígdala, uma glândula que tem dentro do cérebro, que está relacionado também com o medo ou a luta, né? Ou a pessoa enfrenta, luta, ou a pessoa foge. Faz parte da evolução espiritual. Como você já me conhece ou ainda não me conhece, eu não concordo com o termo evolução, certo? Mas vamos deixar assim, que faz parte da caminhada evolutiva do espírito. Eu coloco mais evolutiva da alma, porque é a alma humana que precisa desse processo de desenvolvimento. O espírito é o que é. Então, a atividade do espírito, o espírito jamais está inativo, e as experiências que esta alma, aí você vê que é usado o termo alma, a alma vivencia diferentes experiências. Então, mesmo que você conheça ou não conheça, que você já tenha ouvido ou não,
Existem técnicas para projeção da consciência, ou projeção da alma, ou projeção do espírito consciente, quer dizer, você acompanha todo o processo de desconexão da sua consciência, da consciência física para a consciência astral. Porque para onde nós vamos durante a noite, quando estamos a dormir, é para um plano chamado plano astral, que corresponde à quinta dimensão ou quinta coordenada. E lá, infelizmente, 90% ou mais da nossa humanidade fica a projetar experiências que vive no dia a dia, acumuladas ainda de certas questões sensoriais e emocionais. Então, se a pessoa tem medo do mar, tem medo do tsunami, tem medo de morrer afogada, ela mesmo não ter ido ao mar ao longo de uma semana, de um mês ou até mais, ela poderá ter sonhos onde ela se vê numa praia e ali ela projeta o medo que ela tem do mar, o medo que ela tem de afogar-se, o medo de vir uma onda gigante, um tsunami. Ela está a projetar os seus medos, as suas inseguranças ali no plano astral. Os espíritos, vamos colocar entre aspas isto, né? Que lá estão desencarnados, eles olham para aquela pessoa que está ali a projetar este sonho do mar como um lunático que você vê na rua a conversar sozinho. É, por incrível que pareça. Você pode não concordar, não aceitar, porque eu não li isto, mas é real. É assim que eles nos veem. Como pessoas insanas, lunáticas, que caminha pela rua ou que fica parado num canto a imaginar coisas, a ver coisas que não estão a acontecer na realidade. E eles ainda conseguem perceber se você é encarnado ou desencarnado. Interessante, né? Muito interessante. Então, nós vamos ter aqui classificação dos sonhos. Esta leitura é de acordo com o Espiritismo, principalmente kardecista também. Quanto à possibilidade de o desencarnado causar danos físicos diretos através de sonhos, encontramos esclarecimento em O Livro dos Médiuns, capítulo 8, onde Kardec nos ensina que os espíritos têm limitações em sua capacidade de interferência no plano material. Como nos explica também Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier em O Consolador. Questão 37. Os sonhos podem ser classificados em três categorias principais: reflexos de nossas próprias impressões, foi o exemplo que eu dei, encontros espirituais reais e avisos do plano superior. Perfeitamente. Reflexos de impressões. Sonhos que refletem nossas próprias impressões, pensamentos do dia a dia, processos durante o sono. É aquilo que eu comentei com você. A maioria das pessoas, 90% da humanidade, os sonhos são, em também 90%, reflexos de impressões. Para não dizer que é mais. A pessoa sonha que está no trabalho, a pessoa sonha que está casando, a pessoa sonha que está com namorado, a pessoa sonha que está tendo relação sexual com alguém que olhou na internet, né? Pode ter sido em filmes específicos ou não, mas ela leva para o plano astral aquele desejo na sua mente e no seu coração, e aí ela projeta isto e está lá imaginando que está a fazer sexo com aquela pessoa, né? A pessoa sonha que está no trabalho, a pessoa sonha que está cuidando dos filhos, a pessoa sonha que um filho está sofrendo um acidente, acorda apavorada e depois fica a pensar: será que eu tive uma premonição? Mas é isto que nós temos que entender, certo? Ela teve uma premonição ou ela vive diariamente preocupada com essa hipótese? É óbvio que ela vai projetar isto lá no plano astral, como eu comentei. Que é diferente de avisos superiores, né?
que são mensagens e orientações que a gente recebe do plano superior como forma de nos guiar dentro dessa jornada que nós estamos a fazer. Por exemplo, quando eu estive dentro do ensinamento gnóstico contemporâneo, eu enviei uma carta certa vez para um mestre que deu sequência nos trabalhos após o desencarne do mestre criador ou fundador do gnosticismo contemporâneo. Eu enviei uma carta e me disseram: olha, essa carta ele normalmente demora muito tempo para responder, porque são muitas correspondências que ele recebe. Aí a gente tinha que enviar o valor do selo, né? Comprar né? Você comprava o valor do selo para enviar a carta e dentro tinha que colocar o selo para retorno, certo? Era assim que era feito. E se quisesse também enviar uma doação para a organização, você enviava. Esta carta ela ia para a Colômbia. E certa noite, num sonho reflexo de impressão, né, eu estava como se estivesse a retornar do meu trabalho, né, do meu emprego, a subir a rua onde eu morava e veio uma voz me dando uma resposta. E essa voz era a voz do mestre. E esse mestre me dizia, então, a resposta da carta por aquilo que eu pedi para ele de auxílio, de orientações melhor, de orientação, melhor dizendo. E quando eu recebi a carta física mesmo, muitas semanas ou até mês depois desse sonho, a resposta era aquela mesma, certo? Então, são avisos superiores. O senhor Divaldo Franco, o senhor Divaldo Franco, ele certa vez, estando em viagem, ele então foi fazer um trabalho, uma palestra em uma cidade, e ao terminar essa palestra, ele então foi descansar. Durante o estado de sono dele, os espíritos superiores mostraram para ele o que poderia acontecer com ele no caminho da cidade onde ele estava para outra onde ele também ia realizar palestras. Desculpa. Que haveria uma derrocada, pedras iam cair no caminho, e justamente no momento em que ele ia passar. E ali ele ia ter o seu desencarne. Ok, acordou, cuidou da sua higiene, comeu o seu né, pequeno almoço, como se diz em Portugal, o café da manhã, e colocou o carro em marcha para ir para aquela outra cidade, onde ele estaria a realizar novas palestras. E quando ele estava no caminho, algo chamou a atenção e ele lembrou do sonho e ele estacionou o carro, parou o carro. Parou por alguns minutos ali e depois seguiu o caminho. Justamente metros adiante, ou um quilômetro ou dois adiante, ele, depois de uma curva, estava lá aquela rocha caída no meio da estrada. Aí ele contornou e seguiu o caminho. E caiu justamente aonde ele estaria a passar com o carro naquele preciso momento. Então, isto são avisos superiores, certo? E os encontros espirituais? É quando você tem um contato com o seu mentor, com o seu guia, com o seu orientador espiritual, com o mestre, com o guru, com Kardec, ou com Emmanuel, ou com qualquer outro ser ou entidade espiritual que você queira ter o contato, até mesmo com desencarnados. De repente você quer ter um contato com a sua mãe que faleceu, o seu pai que faleceu, uma pessoa importante que desencarnou. Esses encontros espirituais são possíveis, certo? Só que o ideal, no caso de encontros espirituais, é que você demonstre esse interesse, esse desejo profundo na sua alma de ter este encontro.
de querer verdadeiramente estar frente a frente com aquele ser para conversar, para trocar ideias, para receber orientações, que foi também o que eu fiz com o fundador do movimento gnóstico contemporâneo. Eu lia os livros dele, estudava né, o material que era entregue para nós, e eu tinha muito este desejo de ter contato com este mestre. E certa noite eu tive esse contato com este mestre. Sentamos lado a lado, conversamos, e ele me passou orientações. Então, são encontros possíveis desde que a pessoa realmente queira. Não é um desejo superficial. Ah, eu gostaria de encontrar. Não, você tem que fazer por isto. Você tem que realmente colocar energia nisto, certo? E existe também aquela outra classe de sonhos que são chamados de sonhos perturbadores. No caso específico de sonhos perturbadores e ameaçadores, André Luiz, em Nosso Lar, nos esclarece que, embora os desencarnados possam influenciar nossos pensamentos e emoções, existe uma lei divina que impede a consumação de atos extremos contra a vida. Como nos ensina Leon Denis em No Invisível, o maior perigo não está na ação direta do espírito, mas nos efeitos que o medo e a perturbação podem causar em nossa saúde física, mental, energética, emocional, espiritual. Desculpe. Influência espiritual. Desencarnados podem influenciar nossos pensamentos e emoções durante o sono. Pois é, se você vive diariamente preso a desejos mórbidos, a pensamentos negativos, principalmente de vingança, de ódio, de raiva, mágoa que corrói você por dentro, obviamente que determinadas entidades negativas vão se aproximar de você. E como no estado de sono, lá no plano astral, quinta dimensão, a sua alma está totalmente desprotegida, podemos colocar assim, se você não faz nada por isto, obviamente que eles vão influenciar os seus sonhos. Então, de repente, você está imaginando, vou dar um exemplo novamente da parte sexual, né, que é uma das principais. O rapaz está imaginando que está fazendo sexo com a coleguinha da escola, com a amiguinha da universidade, que ele acha interessante, que ele sente atração. E de repente pode ser uma maga negra, pode ser um demônio, pode ser uma entidade tenebrosa, ou simplesmente uma larva astral que está a se projetar naquela imagem da menina e ele está ali a fazer sexo com aquela coisa. Pode, entende? Pode. Houve um relato, por exemplo, só que não foi em sonho, de um rapaz aí no Brasil que, numa festa, conheceu uma rapariga muito linda. E ele então conversou com ela, dançou com ela, e depois ela o convidou para ir até a casa dela. E ele foi. Pegaram um táxi, ou melhor, ele estava com o carro e levou ela até em casa. Chegou em casa, ela convidou ele para entrar e tudo mais. E aí ela, né, foram para o quarto. E aí ela disse: Olha, me aguarda um pouco aqui, né, que eu vou ali me lavar, me arrumar, alguma coisa nesse sentido. E aguarda aqui. Certo? Ele deitou-se na cama, pensando numa noite fantástica, né, de muito amor e muitos beijos, e abraços e apertos, e dormiu. Quando ele acordou pela manhã, ele estava deitado sob uma lápide. A casa não existia, o terreno era um cemitério. Entende? É uma forma de influenciar pensamentos e emoções. Hã? Proteção divina, existe essa lei que impede, mas são casos extremos. Outras coisas dependem de nós. Nós limparmos a nossa mente. Quando nós deitarmos na cama, nós afastarmos os pensamentos do dia a dia.
colocar a nosso foco, a nossa atenção em algo mais elevado, certo? Por mais difícil que esteja a sua vida no dia a dia, por mais complicado que seja este momento, quando deitar, você elevar os seus pensamentos. Isto é importantíssimo. Importantíssimo. Que até certo ponto você está gerando uma proteção divina, você está afastando certas influências espirituais, certo? E obviamente que você vai estar a proteger os seus pensamentos e as suas emoções, que poderão depois vir a acarretar, né? Acarretar problemas de saúde a longo prazo, certo? Então é importante antes de deitar ou quando você está na cama, você fazer esta elevação de pensamentos, certo? E ao mesmo tempo, se você já tem um conhecimento mais aprofundado, fazer verdadeiras proteções espirituais, energéticas. Isso é muito importante. Ah, mas Marcos, eu sou espírita e ninguém ensina isto. Pesquise. O espiritismo, ele não tem por obrigatoriedade responder tudo para você e orientar tudo para você, certo? Não tem. Você faz a sua pesquisa, tendo por base a doutrina espírita, para você perceber se aquilo ali é verossímil, se aquilo ali realmente é salutar, se realmente aquilo ali vem de uma procedência espiritual mais elevada. Pesquise, analise, reflita, medita, tá? Que aí você não vai, de repente, trazer uma prática para a sua vida que provavelmente poderá vir a lhe prejudicar a curto, médio ou longo prazo, tá? Se você quer que eu desenvolva um tema específico sobre proteção espiritual, coloque aqui nos comentários desse vídeo. Proteção espiritual. Só escreva isto, que eu já sei que você tem interesse e eu trago esse tipo de conteúdo, tá bem? Proteção durante o sono. Olha aqui, ó, foi o que eu acabei de falar. Para a proteção contra influências negativas durante o sono, encontramos orientações valiosas em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. E já convido você para participar do Evangelho no Lar, todas as quintas-feiras aqui pelo canal Grupo Espírita Círculo da Luz Cósmica. Às 20 horas, horário de Portugal, 16 horas, horário no Brasil, de acordo com o fuso horário neste momento. Mas se você não pode nas quintas-feiras, né, dentro dos horários que eu comentei, não tem problema, fica gravado. No dia seguinte, no fim de semana, você pode então vir a acompanhar a reunião do Evangelho no Lar, tá bem? Então, nesse capítulo 28, é recomendado a prática da oração antes de dormir, o cultivo de pensamentos elevados, olha o que eu falei, a leitura edificante, o ambiente harmonizado e a prática da caridade e do bem. Tá? Então, a oração, no caso, você estabelece uma conexão, uma comunicação com o seu mentor, com o seu guia, com o seu orientador espiritual, o seu guru, o seu mestre, aquele ser que você sente esta conexão, ou simplesmente com Deus, né? Pensamentos elevados, é bom que você, né, quando deita na cama, pense em coisas boas, em coisas edificantes, em coisas de transformação, em sucesso, em realização, mesmo que sejam de coisas materiais. Mas se você deitar na cama com pensamentos perturbados, de preocupação excessiva com este, com aquele, com a doença, com o governo, com o dinheiro, não vai ser bom. Se você deitar na cama e visualizar coisas positivas que aconteçam na sua vida, coisas que você quer que aconteçam na sua vida, como se já estivesse a acontecer, isto é um pensamento elevado. Gera confiança, gera fé, gera otimismo, certo? Esperança, alimenta esses sentimentos positivos dentro de nós. Uma leitura edificante. Você tem, por exemplo, Minutos de Sabedoria. É um livrinho pequeno,
que você compra por um valor irrisório em livrarias, né? Você encontra esse livro, Minutos da Sabedoria, certo? E você pega aquele livrinho e abre aleatoriamente e lê uma página antes de dormir. Ambiente harmonizado, você ter um ambiente equilibrado, arrumado, organizado, e ao mesmo tempo também onde você ali cultive, né? Pelo menos uma vez por semana, duas vezes na semana, um incenso do seu gosto, um óleo essencial, alguma coisa que você coloque no ambiente que represente esta elevação de energia. Faz oração dentro do ambiente, utiliza alguma técnica de proteção dentro do ambiente, né? Existem N coisas que você pode utilizar para ajudar você. Hoje em dia, nós temos a internet. Ela é um caminho rápido e fácil de nós encontrarmos conteúdos, conhecimentos e informações. Desculpe, não vou dizer que todos os conteúdos e todos os conhecimentos e informações, eles são verdadeiros, eles são confiáveis, mas muita coisa há que sim. Muita coisa há que sim, certo? E claro, a prática da caridade, no momento em que você participa de algum grupo, que você orienta, que você auxilia, que você, né, conforta, isto ajuda você a ter esse sentimento, né? Pô, eu estou fazendo algo que me realiza, eu estou fazendo algo que realmente traz diferença para a vida das pessoas, contribui com a melhoria da vida das pessoas, né? Então, se você pratica algo também assim, obviamente que esse sentimento você vai levar quando for dormir. E lá no outro lado, no plano astral, como eu comentei, obviamente que você vai ter contato com seres, com energias que vão estar de acordo com esse sentimento de caridade, sentimento de compaixão, esse sentimento de bem-estar. Uma outra coisa que é importante é buscar ajuda, né? Então, Hermínio Miranda, em Diálogo com as Sombras, nos lembra que o amor é a força mais poderosa contra qualquer tipo de obsessão. A transformação moral e o cultivo da fé raciocinada são nossas principais defesas. Como nos orienta Divaldo Franco em Diretrizes de Segurança, o falecido Divaldo Franco, é fundamental buscar ajuda em uma casa espírita, onde poderemos receber passes, participar de reuniões doutrinárias e encontrar o apoio necessário para superar essas situações. Pois é, né? Hoje em dia, muita gente está falando: ah, não, nós temos que buscar a espiritualidade sozinho, porque a espiritualidade está dentro de nós. Não precisamos de casa, não precisamos de templo, não precisamos de guru, não precisamos de líder espiritual, não precisa. Não, não e não. E você está vendo, se você não prestou atenção, o isolamento das pessoas. As pessoas participam de um grupo dentro do Facebook, por exemplo, onde elas não se conhecem, não conhecem o coordenador. O coordenador não está nem aí para conhecer as pessoas que estão no grupo que ele criou. Entende? Esse é o pensamento. Esse é o pensamento. E esse é o resultado deste pensamento. Que não precisamos, que não queremos, que não faz mais parte, estamos no século XXI e PPB. Daqui a pouco as pessoas, como já está acontecendo em certos países, as pessoas não se relacionam mais. Os homens pagam para ter uma companhia para jantar, se tiver dinheiro. Se não, é sozinho, filhinho. É você e o arroz. Entende? Já está acontecendo isto. E nós fazemos de conta que não estamos a ver. Nós fazemos de conta. Porque para uma outra parte das pessoas, isso não está acontecendo. Ah, então não faz parte da minha realidade. Então tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. É o caminho, cara. Se nós não prestamos atenção na evolução de certas pragas, vamos colocar assim, quando você vê, ela já está batendo a porta. E aí você pensa assim, ah,
Mas ontem eu tinha um monte de gente que conversava comigo, hoje não tem. Pois é, não é assim? É, entende? Quando eu posto alguma coisa no Facebook, lá no meu perfil, Marcos Di Maluginai, e solicito para as pessoas que elas façam um comentário, que elas venham conversar comigo, a maioria não vem. Por quê? Por causa desse tipo de pensamento. Não precisamos mais de guru, não precisamos disso, não precisamos daquilo. Não. Nas redes sociais é importante a comunicação. E a comunicação, sabe o que que é? É você comentar. É você dar um feedback. Caso contrário, a pessoa está falando com as paredes, está falando com as portas, com as janelas fechadas ainda. Ah? Não é a mesma coisa que um encontro, que uma reunião presencial. Mas parece que as pessoas não pensam, não avaliam, não estão na fé raciocinada. Elas estão na fé infantilizada e num tipo de fé sonhadora, romantizada, que não nunca foi o objetivo de Kardec fazer isso. Ah? Buscar ajuda para uma transformação moral. Se você está tendo dificuldade para dormir, se você está acordando pela madrugada e depois tem dificuldade de voltar novamente ao sono, se você está tendo sonhos perturbadores recorrentes, recorrentes, você deve pedir ajuda, deve ir ao encontro do líder espiritual, do criador de conteúdo, do perfil que você segue, você tem que ir ao encontro dessa pessoa. E consoante o que a pessoa lhe der de resposta, você já vai entender se a pessoa tem interesse ou não em ajudar. Caso contrário, é só criador de conteúdo e só postador de posts para engajamento e likes. Ele não quer, ele não está interessado em ajudar ninguém. Ele está querendo só se ajudar. Com temas interessantes e curiosos para os curiosos que lá vão. Entendeu? Isto é a diferenciação. Esta é a fé raciocinada. Tá? E o poder do amor, que tem essa força de ir contra qualquer tipo de obsessão e influência negativa, é quando você faz a transformação moral. Como é que você vai ter esse poder do amor dentro de você se você não faz transformação moral? Entende? Ah, mas Marcos, eu tenho o amor dentro de mim, tudo bem. Mas a transformação moral amplia essa força, certo? E aí você consegue, com mais força, mais proteção. Tá? Confiança e evolução. Né? Desenvolvimento, eu prefiro o termo. Lembre-se, os bons espíritos jamais abandonam aqueles que confiam em Deus e buscam sinceramente sua própria evolução. Como nos ensina Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Tá? Então, você vê aqui nesta pirâmide que está sendo mostrado o que, que é confiança e o processo de desenvolvimento ou evolução espiritual. Começa pela confiança em algo superior, em algo divino e em você mesmo. Você ter proteção espiritual, não apenas confiar na proteção espiritual porque você está indo no centro espírita, porque você está participando de um grupo, porque você está acompanhando um canal de espiritualidade no YouTube. Não. Você precisa fazer a sua parte. Fé raciocinada, encarar de frente as coisas com a razão, análise, reflexão. Não é apenas acreditar e aceitar. Mesmo que você acredite, ainda assim, busque pesquisar, avaliar, refletir, meditar. É muito importante. Tá? E você ter verdadeiramente o objetivo de desenvolver-se espiritualmente. Não adianta você só estar ali porque você quer ter proteção, porque você acha legal o grupo, porque o mentor é bonito, porque aquela fulana fala coisinhas fofinhas. Não. Você tem que estar ali porque você tem um objetivo.
qual é o seu objetivo. Se você não tem objetivo, então você está no lugar errado. Ah, o meu objetivo é ajudar os outros. Errado. Você tem que primeiro se ajudar. Sinto muito ele dizer isso. Mas você entrar para um grupo espírita ou qualquer outro grupo espiritual de espiritualidade com o pensamento de ajudar os outros, você fazer cursos de terapia para ajudar os outros, está errado. Você tem que primeiro eu vou fazer para me ajudar. No momento em que eu estou a me ajudar, então sim, eu vou ajudar os outros. É assim que funcionam as coisas. Tá? É assim que funcionam as coisas. E você encontra material falando isso que eu estou a dizer aqui na própria doutrina espírita. Você encontra material que fala isso que eu estou a dizer. Então não sou eu que estou a inventar. Tá? Então era essa a nossa aula. Se você quiser algo com mais profundidade ainda sobre esse tema, por favor, deixe nos comentários. Sobre proteção espiritual, por exemplo. Escreva lá, proteção espiritual, que eu sei que você quer que eu aprofunde esse tema, que eu traga conteúdo para compartilhar com você, inclusive com técnicas, né, que são muito interessantes. Muito obrigado. Deixe o seu like e deixe o seu comentário. É importante que você ajude o canal Grupo Espírita Círculo da Luz Cósmica com o seu like e o seu comentário. Tem que ser os dois. Um apenas não basta. Para que o algoritmo do YouTube ele reconheça que você gostou do conteúdo, que você participou do conteúdo, então esse conteúdo tem valor. Caso contrário, para o algoritmo, isso aqui é uma porcaria, não presta, não serve para nada. Amém? Se você só assistir, virar as costas, não deixar o like nem comentário, o algoritmo entende que você está a dizer para ele que isso não presta. Certo? Muito obrigado, então, e até a nossa próxima aula.